Vamos falar de bebê rena? Lembrando que esse vídeo aqui, ele vai ter spoiler, não tem como falar de bebê rena sem conter spoiler. E aqui eu não vou falar de uma forma muito técnica, eu vou falar mais relacionado com a minha própria opinião. Bebê Rena é uma série nova na Netflix que é baseada em fatos reais, onde um rapaz, ele sofre com uma stalker. Basicamente é essa a história, né? No entanto, a história vai muito além dessa sinopse. O stalker, que a personagem que na série eles chamam de Marta, faz com o Donnie, que é o personagem principal e também o cara que sofreu o abuso na vida real, não é um stalk que a gente pensa, tipo, a pessoa tá me seguindo nas redes sociais, vendo o que eu tô fazendo. Não é isso. Ela realmente persegue o Donnie, mas existe uma coisa muito mais profunda dentro desse stalk, que é a situação emocional do Donnie. O Donnie, ele na série, ele é um comediante. A princípio, quando a gente começa a ver a série, a gente olha pra ele e fala, cara, ele é um comediante super fracassado, ele não nasceu com dom nenhum pra fazer isso, e que vergonha alheia. Só que quando a gente vai assistindo a série, a gente começa a entender que desde o início da série, o Donnie, ele tá muito atrás de quem ele realmente é. Ele tá numa confusão emocional interna muito grande. E a gente só vai descobrir isso lá pelo 4º episódio, quando a gente descobre o porquê que ele tá nessa confusão emocional. Aí explica-se que o Donnie, ele foi abusado sexualmente por um produtor que na época ele o conheceu, e esse produtor ajudou ele numa fase da carreira dele, e esse produtor, ele enchia o Donnie de drogas, e ele foi colocando drogas ali aos poucos para ver qual que era o limite dele, e no fim das contas ele acabava abusando sexualmente dele todas as vezes. E o Donnie, por conta da situação emocional dele e dele estar nessa busca pelo eu dele, lembrando que o Donnie, nessa época, ele tem os seus 20 e tantos anos, ele ainda tá se descobrindo, ele ainda não tem uma carreira consolidada, ele tá nessa fase que a gente entra nos 20 anos de não dei certo com nada ainda, não sei exatamente o que eu quero, não sei exatamente o que eu sou e eu tô completamente perdido. Então, quando ele vê esse produtor que ajuda ele e ele começa a ter um retorno na carreira dele, ele vê ali uma esperança de que aquilo vai dar certo, e aquilo começa a dar certo. E é por isso que o Donnie sempre volta, porque por mais que ele esteja sendo abusado, em algum lugar da cabeça dele existe uma luz no fim do túnel, que algo ali pode dar certo. E isso me faz voltar para a vida real, para nossa vida. Quantas milhares de vezes e de pessoas a gente sabe que a gente está sendo abusada, principalmente dentro de relacionamentos, onde a gente sendo abusada explicitamente, psicologicamente, emocionalmente, até mesmo fisicamente, e a gente ainda tem alguma coisa no nosso coração que vê uma luz no fim do túnel de que algum milagre pode acontecer, algo vai acontecer para que as coisas deem certo, e a gente sempre volta para o abuso, a gente sempre volta para o abusador. E a gente vê isso na série, e muitas pessoas eu escutei falando, mas ele viu que ele foi abusado e ele voltou mesmo assim? Sim, ele voltou mesmo assim, e a gente consegue colocar essa situação na nossa vida pessoal, porque a grande maioria das vezes, a gente sempre volta para os lugares onde a gente foi abusado. E isso pode ser um relacionamento familiar, um amigo, um emprego. Quantas vezes a gente é abusado? Milhares de vezes, emocionalmente, psicologicamente, e passa dias e horas trabalhando, tendo quase um pico de burnout,
E a gente continua voltando para aquele mesmo lugar e aceitando aquele abuso, porque dentro da nossa cabeça ainda existe alguma coisa de que pode dar certo, de que tá tudo bem eu aceitar isso agora, porque daqui a pouco as coisas vão melhorar. E você assiste a série e você começa a se sentir muito. Eu, por exemplo, eu pessoalmente assistindo a série, eu comecei a ficar meio desesperada com as reações do Donnie e também comecei a me familiarizar com ele, porque muitas das vezes a gente tá numa situação de completo desespero e a gente simplesmente não consegue tomar nenhuma atitude, mesmo que a situação tenha liberdade total para eu falar não. Dessa vez não. E a gente se silencia. Na série, a gente não sabe muito sobre a história da Marta. A gente falou agora sobre a história do Donnie, sobre a história do abuso, sobre essa busca intensa dele com ele mesmo. A gente percebe que ele tem muito problema de autoafirmação, de autoestima. E aí, quando a gente olha para a história dele, a gente vê que eles têm os pais muito conservadores ali. A gente entende que ele tem algum problema de autovalidação. Ele não tem muita consistência de quem ele é. Então ele fica nessa montanha russa de tentar se achar em algum lugar. E aí ele conhece a Marta. E como ele já tinha passado por esse abuso, e a gente vai descobrir isso lá na frente, lá no 4º episódio, o Donnie ali, depois do abuso, antes do abuso, ele já tinha muito problema de identidade dos 20 e poucos anos, de não saber o que fazer, não tem nada dando certo, eu tô perdido, e agora, né? Porque existe muito uma projeção social de que com 30 anos a gente já tem que estar casado, com filhos, com uma profissão bem-sucedida e tudo mais. Então a gente chega nos 20 anos, quase perto dos 30 ali, e a gente vê que a gente não conquistou nada, a gente começa a entrar nesse desespero e nessa depressão que a gente vê o Donnie entrando. E aí quando entra a Marta na história, o Donnie já estava nessa confusão interna e ele já tinha passado pelo abuso sexual. E a Marta, ela chega, uma personagem bem esquisita, a gente já vê no início que ela tem um gestual silencioso, um gestual, o corpo dela mostra o quanto ela se invalida e o quanto ela é invisível à sociedade se não fosse pela sua característica esquisita, porque ela é esquisita mesmo sem abrir a boca. Quando ela abre a boca, ela é muito mais esquisita ainda. E o Donnie tá nessa confusão interna, vê essa pessoa e vê que existe alguma familiaridade ali. Ele vê que existe alguma dor que talvez ela também tenha, porque ela tá sozinha, ela fala que ela não tem dinheiro para pagar nenhuma bebida e ela tá realmente com uma cara, um semblante mais triste, né? E o Donnie, ele se familiariza ali com aquilo e ele fica com dó dela. E ele acaba oferecendo um chá de graça para ela. E aí vira uma chavinha na cabeça da Marta de que alguém enxergou, né? Alguém reparou em mim e alguém me deu uma atenção, mesmo que mínima. E a partir desse momento, a Marta começa a frequentar esse bar todos os dias. E a gente vê ali um complementando as faltas do outro. Porque a Marta, ela percebe que o Donnie enxergou ela. Então ela ficou obcecada por ele. E o Donnie percebe que a Marta enxergou ele com todos esses problemas. E o Donnie, ele tá tentando uma carreira de comediante e ele é um puta comediante fracassado. E ele vê que a Marta vê alguma coisa nele e eles começam a se complementar nessas faltas. Eu volto para a nossa realidade como pessoa. Quantas milhares de vezes a gente entra em relações abusivas por sentir uma familiaridade por esse abusador e achar que ele completa a nossa falta,
né? Que ele preenche as nossas falhas, que ele preenche as nossas faltas, ou que ele enxerga a gente de alguma maneira. Eu gosto de correlacionar esse tipo de relação com relações onde a pessoa é extremamente ciumenta e abusiva. E no início do relacionamento, a pessoa que tem uma falha, que tem uma autoestima baixa, e ela vê que tem alguém que quer tanto proteger ela, que enxerga ela, que quer estar ali com ela e não quer que ninguém toque nela, a pessoa acaba achando que isso é uma forma de amor. Quando na realidade, esse excesso de cuidado, de te isolar da sua família, te isolar dos seus amigos e sentir esse ciúme excessivo por você, ele é um tipo de abuso. E a gente acha que é um tipo de amor. E é exatamente isso que acontece entre ambos. A Marta se sente vista, o Doni se sente visto, e só que a Marta começa a levar essa relação que eles acabam criando ali de uma maneira mais intensa, achando e criando na cabeça dela que eles têm um relacionamento. E ela acaba descobrindo o e-mail dele, lá mais pra frente na série ela acaba descobrindo o telefone dele, dos pais dele, ela acaba conhecendo a ex-sogra dele, e ela começa a perseguir ele, ficar na frente da casa dele, e em alguns momentos a gente vê o Doni se posicionar, e a gente até fala, meu Deus, que bom! Mas aí ele sempre fraqueja por essa empatia que ele tem por ela, que talvez é uma empatia que ele gostaria que as pessoas tivessem por ele mesmo. E aí ele começa a dar um fio de esperança de que existe esse relacionamento na cabeça da Marta. Só que depois do abuso sexual, e quando a Marta ela já tá na vida do Doni, antes da Marta chegar na vida do Doni, ele ficou tão confuso. Ele já estava tão confuso com quem ele era que depois do abuso ele já não sabia mais qual era o tipo de... Não é uma escolha, mas ali foi uma escolha, que foi uma orientação que já estava no inconsciente e se manifestou, mas ele já não se entende, ele já não sabia se ele gostava de homem, de mulher, ele já não sabia se ele gostava de só pessoas, independente de qual gênero. Então ele começou a procurar todo tipo de gente pra fazer sexo, pra estar com essas pessoas, pra ele se entender dentro do próprio corpo, porque ele já não sabia mais do que ele gostava, quem era ele depois daquele abuso. Esse abuso tornou ele confuso, até que ele conhece uma pessoa, uma mulher transexual lindíssima, inclusive a atriz da série, ela é maravilhosa, aquela sobrancelha dela é impecável de linda, e ele se apaixona por ela, mas ele tá tão confuso com a própria sexualidade que ele sente vergonha de se apresentar para a sociedade como um homem que está apaixonado por uma mulher trans. E a Marta acaba destruindo todo esse relacionamento que ele tem. Enfim, aí acontece tudo que vocês viram na série, porque provavelmente todo mundo já deve ter visto a série, e se você não viu, tem muito mais detalhes que eu não contei aqui, mas eu quero trazer uma reflexão de que tudo que acontece com o Doni acontece com a gente também, só que em situações diferentes, mas que a gente pode trazer para nossa própria vida, que é voltar sempre para o abuso, ficar em relacionamentos por dó ou empatia de uma outra pessoa, ou então, às vezes a gente acaba não conseguindo sair de relações porque existe alguma coisa que aquela pessoa faz que preenche a gente de algum jeito, mas não é porque a gente ama aquela pessoa, e sim porque existe, e sim pela atenção que ela dá, e sim pela validação que ela dá. E às vezes as pessoas só precisam de validações, assim como o Doni. E trazer para nossa realidade essa fase dos nossos 20 anos ali, que a gente tá completamente confuso com o nosso eu, de que a gente não precisa necessariamente aceitar tudo que aparece pelas nossas faltas. E essa é uma série muito importante para dizer para nós que
quanto antes a gente começar uma autoanálise, uma terapia ou qualquer coisa que faça você se olhar, é menos suscetível a passar por situações abusivas a gente fica. E uma outra lição muito importante é que a gente muitas vezes tem a possibilidade de colocar limites nas pessoas e por medo de ser indigesto, por medo de alguém não gostar da gente, por medo da pessoa sentir mágoa da gente ou por medo de alguma ameaça, a gente não coloca limite. E as coisas acabam saindo do controle. E que muitas vezes as pessoas abrem espaço para a gente colocar limites nelas. E a gente precisa colocar esses limites. Mesmo que exista um pingo de esperança, uma relação que é completamente abusiva, todo esse abuso não vale essa mini luz que você tá enxergando aí dentro. Sair de relacionamentos abusivos vai ser o caminho mais eficaz para você buscar essa luz no fim do túnel, mesmo que o caminho ainda seja um pouco mais longo. Porque o abuso que você vai aceitar por ver uma mini luzinha aí não compensa. O crime não compensa. Também a gente consegue ver claramente a depressão no personagem do Donnie. A gente consegue ver que ele se apaga, né? Ele começa a ficar tão confuso que ele se apaga. Mas às vezes as outras pessoas elas não percebem e muitas pessoas ao redor do Donnie não percebem que ele tá mesmo preocupado com essa situação, mas que ele também não consegue fazer nada. Então as pessoas diminuem um problema emocional e mental por não conseguir enxergar claramente o que acontece dentro daquele outro ser humano que tá pedindo ajuda de alguma forma, mas a gente não consegue reparar. Às vezes nós precisamos ouvir e olhar para outra pessoa de verdade e não só superficialmente. E também é uma série que faz a gente entender que quando a gente tá com algum problema, a gente tem que pedir ajuda claramente, especificamente, a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda para algum familiar, para algum amigo, para nossa rede de apoio, ou no caso dele, realmente ir para a polícia, denunciar, porque ele não denunciou a agressão da Marta quando a Marta bateu na namorada, e sim, ele ficou com dó dela. E quantas mulheres ou homens passam por relacionamentos abusivos e ficam com dó do marido de denunciar? Não, gente, vocês podem pedir ajuda, a gente pode pedir ajuda. Então essa série ela traz muito do real e eu sugiro vocês assistirem ela sem o julgamento do personagem principal de ele podia ter feito alguma coisa, ele não quis alguma coisa, ele queria a atenção dela, ele queria a atenção dela, ela tava vendo ele tava se sentindo enxergado, ele tava se sentindo visto, ele tava se sentindo de algum jeito preenchido com a risada da Marta, com as piadas dele, que era o que ele queria fazer, que era ser um comediante, e finalmente alguém estava dando atenção pra isso. Então não olhe o Donnie como um ruim, como se ele fosse um imbecil, porque ele é um homem que tá cheio de problemas emocionais e que ele não soube lidar com esses problemas, ele não soube pedir ajuda, ele teve muita dó, ele também teve muito ego e ele tava numa fase muito confusa da vida dele. E às vezes o nosso amigo tá passando por isso, às vezes o nosso parente, os nossos pais, as pessoas próximas da gente estão passando por coisas parecidas e a gente não tá conseguindo ajudar, ou não tá conseguindo enxergar, ou está minimizando o problema. Às vezes a nossa amiga tá passando por um relacionamento abusivo que ela não tá conseguindo sair e a gente fica com, como assim você não tá conseguindo sair? Claramente esse cara te maltrata. Às vezes essa pessoa tem preenchido algo dentro dela que a gente não consegue entender, mas que estamos sempre à disposição de estender a nossa mão para o que ela precisar.
e entender que nós temos a possibilidade e precisamos pedir ajuda quando a gente tá numa situação de confusão mental, confusão interna e duvidando da nossa própria identidade. Existe caminho, e o caminho ele não precisa ser desse jeito que nem foi com o Doni. Ele pode ser um caminho menos dolorido. Eu não digo 100% paz e amor, porque não acontece, mas menos dolorido. Essa foi a minha opinião e foi a minha percepção sobre bebê rena, e eu queria saber a percepção de vocês. E se você puder me contar aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber qual é a opinião de vocês.